Tudo que existe contém átomos, elétrons. Você há de concordar comigo que os elétrons, eles possuem consciência? Lembra da experimento da dupla fenda? O elétron tem consciência. Ou seja, quando o elétron está sendo observado, ele reage à observação. Sendo assim, como tudo contém elétrons, qualquer material, qualquer objeto contém consciência. É uma consequência lógica, ok? E aí, no Greg Braden, ele fala aqui que ele tinha um carro, e esse carro, ele rodava com esse carro, né? Ele ia para o México, Estados Unidos, atravessava fronteiras. Ele falou que andou nesse carro, ó, ele percorreu 480 mil quilômetros. E ele falava que todas as vezes que ele emprestava esse carro para alguém, mesmo para fazer uma viagem rápida, o carro sempre voltava diferente. Ou voltava, né, com um problema no motor, ou com um barulho estranho. E aí ele falava, por quê? Ele falava que, na verdade, quando você tem um objeto por muito tempo, aquele objeto ele está entrelaçado com a tua energia. E está se entrelaçando com a tua energia. Ou seja, o teu campo está se entrelaçando com o campo daquele objeto, daquele carro, daquele computador. E é por isso que alguns objetos eles tendem a funcionar mais com você. Alguns objetos tendem a ter mais vida útil, uma vida útil mais longa do que com outras pessoas. É muito comum, não sei se alguém aqui, gente, gosta de carro, mas é muito comum às vezes a pessoa que tem um carro antigo, e ela vende esse carro. Ela vende esse carro para outra pessoa. E aquele carro na mão daquela outra pessoa se acaba rapidinho. E a pessoa diz, nossa, o cara não teve cuidado. Mas não é nem isso. É porque aquele carro não tem mais ressonância com aquela pessoa. E aí automaticamente o carro começa a se deteriorar mais rapidamente. Ele fala aqui, ó, os aparelhos que usamos diariamente parecem que funcionam melhor em nossa presença. Algumas vezes, entretanto, nossa ressonância com o mundo se revela de maneira menos sutil, por meio de uma mensagem mais difícil de ser compreendida. E aí ele conta aqui também, gente, alguns sinais, por exemplo, que podem acontecer quando você está com a sua energia desequilibrada. E aí você desequilibra, o equipamento também desequilibra. Principalmente equipamentos que têm o quê? Eletrônica. Gente, celulares, computadores, né, notebooks, televisão. O que é que tem ali dentro? Circuito integrado. O que é um circuito integrado? Sabe o que acontece no circuito integrado? Como é que um circuito integrado ele guarda informação? Você sabe como é que é ou não? Eu sou mecatrônico, né, de formação, então eu estudei isso durante 4 anos, vou te falar. Dentro de um circuito eletrônico lá, de um CI, ali tem elementos químicos, silício, principalmente silício e germânio. Esses átomos, né, eles guardam informações nas camadas eletrônicas, olha só, nos orbitais. E aí, essas informações elas ficam apagando com a polaridade e gravam novamente, apagam e gravam, tá? O que é que acontece numa camada eletrônica? O que é que nós temos? Elétrons, certo? E esses elétrons, eles são sensíveis à consciência humana. E é por isso que equipamentos elétricos, eles também são quânticos. Uma televisão, um celular, um notebook. Aí a pessoa que não conhece vai falar assim, ah, tudo é quântico. E, gente, eu posso te garantir, o que se tem aqui dentro é quântico. Se você começa, entrega teu celular para uma pessoa que é muito negativa, que está desequilibrada, está desarmonizada, ela vai dar problema no teu celular. Ou então, aquele aparelho eletrônico não vai funcionar na mão dela tão bem quanto funciona na tua. Eu já tive, gente, funcionários, sendo bem sincero, funcionários, que quando eu entregava o sistema para ela, travava. Aí eu pegava, destravava, entregava para ela, travava, voltava, destravava. E o cara, só tem uma explicação. Energia. Eu não falei para ela isso, tá? Mas energia, cara. Energia. Aí eu pegava um computador aqui da empresa, deixava na casa dela, o computador se acabava ali rapidinho, dava problema, voltava para a empresa, aí funcionava 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, levava para casa dela. Cleiton, aquele problema de novo, não é possível.
Não é possível. Por que que funciona só aqui? Ah, deve ser a umidade, né? Ah, umidade. Ah, umidade. Então, gente, isso é verdade, tá? Isso é verdadeiro. Lembra lá do Dr. Hewlett, do Ho Oponopono? Dr. Hewlett, vamos lá. O que que ele falou? Ele pintava as paredes do hospital e a tinta não aderia. Tentou pintar 3 vezes, até que ele entendeu. As paredes estão desarmonizadas. E aí ele foi lá e orou pelas paredes. Ele foi lá e fez Ho Oponopono pelas paredes. E ele amou as paredes. E ele falou que ele passou a mesma tinta e ela pegou, ela aderiu e a tinta passou muito tempo ali naquela parede. Lembre-se, tudo tem um campo de energia. Tudo tem consciência. Cleito, que absurdo. Tá me dizendo que um celular tem consciência? Eu estou dizendo o seguinte, que num celular, assim como qualquer objeto, existem átomos que têm elétrons, que têm partículas subatômicas que são influenciadas pela nossa energia, pelo nosso campo, tá? Ontem, conversando com uma amiga, e ela estava prestes a comprar uma casa, só que ela é quântica, né? No meu treinamento física quântica na prática e tal. E ela estava para fechar um apartamento. E aí, gente, no dia que ela foi fechar, ela ficou sabendo que a dona tinha perdido um filho que sofreu muito tempo dentro de um quarto. E essa dona, ela sofreu muitos anos com depressão profunda dentro de outro quarto. Na hora que ela falou isso, ela cancelou o processo. Ela cancelou ali a compra. Eu falei para ela, você fez bem porque a casa ali, possivelmente, ela tinha muita energia negativa impregnada. Não que isso pudesse ser limpo, trabalhado, harmonizado, pode. Mas se ela pode comprar um apartamento que tem de uma família mais feliz, mais alegre, ó, veja a história, tá, gente? Veja a história, principalmente de pessoas. Se eu comprar um apartamento, veja a história daquele apartamento. De quem era, quem morou ali, como é que eram os relacionamentos ali dentro daquela casa. Ah, vou comprar um carro. Ou então meu carro começou a dar problema. Problema, problema, problema. É hora de, ó, colocar para frente. Ah, vou comprar um carro. Entenda de quem era aquele carro. O que que acontecia? Quais eram os princípios e valores daquele carro? Cleiton, agora é um casamento? É não, mas eu quero te dizer o seguinte, que quando você está no banco daquele carro, você vai entrar em contato com a energia do ex-dono. E ponto final. Ah, Cleiton, é impossível viver sem esse contato. Impossível. É impossível. Só que quando você sabe que uma cadeira onde uma pessoa morreu em cima dela, sofreu anos e anos, e você compra aquela cadeira, puxa, tu não vai fazer nenhum trabalho de purificação. Isso aí também é ignorância, gente. Com o conhecimento que a gente tem, ficou ali impregnado sim, na madeira. Ficou impregnado na madeira. Ah, Cleiton, tem a opção de não comprar, comprar uma nova. Compra uma nova, tá bom?